Olá, bem-vindos a essa primeira aula. Nós vamos fazer aquele jogo de plataforma que eu mostrei para vocês. E nessa primeira aula vamos criar o nosso arquivo. Então vamos criar esse arquivo, vamos chamar de plataforma. Tá? O arquivo será plataforma.python. Nem preciso botar py aqui, ele já põe sozinho. E nesse nosso primeiro arquivo nós vamos importar o Pygame para a gente poder utilizar. E vamos inicializar o Pygame, Pygame init, tá? E agora nós vamos criar a plataforma. Essa plataforma que a gente vai criar vai ser uma matriz contendo textos, né? E cada caractere do texto de cada linha dessa matriz vai ser um bloquinho na tela. Então vamos criar uma matriz que vai ser uma lista, assim como essa. E essa lista vai ser uma lista completa, cheia de textos. Tá? Então vamos colocar o seguinte, nós vamos usar o ponto para demarcar que é um espaço vazio. E vamos usar o P de plataforma para demarcar que é um bloquinho. Então vamos primeiro colocar bloquinhos em tudo. Só preciso ver quantos bloquinhos nós temos aqui. 65, vamos botar mais 15 aqui. E agora nós temos 81, tira 1. Beleza. Aqui nós temos 80 bloquinhos. Então estamos fazendo um cenário com 80 bloquinhos de largura e vamos fazer com 16 bloquinhos de altura. Tá? Então aqui vai ter vários espaços em brancos e uma paredinha no final, que é para o nosso personagem não fugir do cenário. Opa. Cada uma dessas linhas vai ser terminada em vírgula e nós vamos fazer 16 dessa. Aqui, não sei, deixa eu ver, começou no 6, vai até o 22, né? Então aqui, até aqui é 15 e agora 16, 16ª linha, tá? Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, faltou. Quer dizer, faltou não, sobrou 1. Pronto, tiramos uma linha, deu certinho. Tá? Então a nossa matriz é essa daqui, contendo 16 linhas. Tá bom? Muito bem, vamos colocar essa matriz na tela. Então vamos fazer aquele loop do jogo, e nós vamos usar esse loop do jogo com uma certa frequência. Vamos criar uma variável chamada jogar, que é true, e enquanto jogar, então vai executando o loop. No finalzinho nós vamos fazer o processamento do evento, né? Então, for e em Pygame event get. E se o tipo do processamento em e for Pygame kit, então a gente diz que o jogar é false. Que jogar igual a false. Pronto, aí ele vai sair do loop. Então esse aqui é a parte do loop que captura os eventos do jogador. Tá? Nós temos uma parte do loop para calcular as regras e outra parte do loop que é para pintar a tela. Tá bom? Pintar a tela. O desenho disso daqui vai ser feito nesse pintar a tela. Tá? Só que a gente não vai fazer aqui dentro, porque senão vai ficar muito código aqui dentro. Então nós vamos criar uma função para isso. Vamos criar uma função chamada pintar cenário. Opa, estou brincando com JavaScript, então tem umas coisas também acostumadas aqui. Pintar cenário, por enquanto vamos colocar um PES apenas para passar batido. Tá? E esse pintar cenário nós vamos chamar aqui, ó, pintar cenário. Tá bom? Muito bem, vamos dar um espaço aqui, pronto, o pintar cenário está isolado lá. Muito bem, para a gente começar a pintar o cenário, temos que carregar os blocos que serão usados para pintar essa tela. Então vamos carregar esses blocos, primeiro vamos criar uma tela gráfica, vamos criar aqui, ó, pygame.display.setMode, vamos criar uma tela gráfica de 800 por 600. Isso daqui vamos chamar de tela, então vai ser um objeto tela que será usado. Uma vez que a gente trouxe esse objeto tela, nós podemos carregar agora os nossos sprite sheets, né? Então eu vou criar
dentro desse diretório do projeto aqui, do jogo plataforma, eu vou criar um diretório chamado Assets. E aqui dentro de Assets eu vou colocar o Sprite Sheet. Então aqui tem os tiles que nós vamos utilizar, tá? Diversos tiles, eles estão aqui, ó. Basic Tiles, Ctrl C nesse Basic Tiles, Ctrl V aqui nos Assets. Tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai começar a ler esses Basic Tiles e colocar eles na tela de acordo com o que está definido aqui na nossa matriz. Então, primeiro, vamos ler todo o Basic Tiles. Então, a gente chama lá pygame.image.load. A partir do assets, a gente vai carregar o basic tiles.png. Tá? Na hora que a gente está carregando, já vamos fazer a conversão dele, convert alpha. Se você não fizer isso aqui, o seu jogo vai ficar um pouco mais lento, porque toda hora que tiver que imprimir alguma coisa na tela ou colocar uma imagem, ele tem que fazer a conversão. Então isso vai tomar processamento. E desse jeito a gente já está deixando a imagem já carregada e já convertida. Tá? Então vamos criar aqui como image, image sprite sheet, vamos botar assim S-sheet, tá? Do fundo, tá bom? Então, image sprite sheet fundo. Muito bem, então aqui está a imagem. Só que a gente não vai pegar a imagem inteira e colocar em cada bloquinho. Nós vamos pegar pedacinhos dessa imagem. Então, se a gente for ver aqui, ó, nós vamos pegar pedacinhos dessa imagem. E para pegar esses pedacinhos da imagem, nós vamos usar aquela função que aprendemos que busca um pedacinho da imagem pelo GID. Ó, vamos fazer a função chamada getImageByGID. Tá? Desse jeito aqui o nome da função. Para a gente usar essa função, nós vamos precisar do sprite sheet, que vai ser uma imagem, que nem aquela que a gente acabou de carregar, o número do GID para saber qual dos elementos que eu quero buscar dali, e uma série de informações. Por exemplo, a quantidade de colunas. Vamos definir já esse padrão aqui. Então, esse image tiles, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, a gente define aqui como padrão 8 colunas. Cada um desses bloquinhos tem, se eu não me engano, 16 por 16. Vamos só abrir aqui com o Paint.net, só para a gente garantir, porque essas informações elas são importantíssimas para a gente poder definir o nosso sprite. Então, cada bloquinho tem 16 por 15, 16 por 16. Então, cada bloquinho tem de largura, vamos definir aqui a largura como W, tá? 16. Altura, que é height, 16, tá bom? Espaçamento horizontal, na largura, né? Espaçamento W, vamos botar H. Espaçamento H, 0. Espaçamento vertical, 0, tá? Margem, vamos chamar de margem esquerda e margem de cima, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, deixa eu bater um Enter, esse espaçamento, vamos botar margem left 0 e margem top também 0, tá bom? Então a gente está definindo essas informações. Nós vamos saber qual linha que nós vamos pegar o tile com base no número do GID e no número das colunas. Então, o número da linha é o número do GID dividido pelo número de colunas e pegando a parte inteira desse número. Tá? Então, eu vou saber qual é a linha daquele GID. A coluna do GID, a coluna em que o GID está, é o número do GID também dividido pelo número de colunas, mas eu vou buscar o resto. Tá bom? Muito bem, com a linha e com a coluna eu consigo calcular o x. Qual é o x e o y aonde o GID está? Qual que é o x e o y? Esse x e esse y ele é calculado da seguinte forma. O x é o número da coluna vezes a largura, que é 16, nesse caso é 16, né? Só que é o seguinte, esse número da coluna ele também vai ter que, esse daqui vezes a largura, também vai ter que contar com esse espaçamento à esquerda. Então a gente soma
esse espaçamento à esquerda, junto com tudo isso, né? Multiplica a coluna vezes o W, mais esse espaçamento à esquerda. E se tiver um espaçamento horizontal, a gente também vai somar isso. Então é W mais o espaçamento horizontal. Então, com estas informações, a gente consegue calcular o x. A mesma coisa nós vamos usar para calcular o y. Então, vai ser a margem, só que não vai ser a left, né? Margem top, mais linha vezes a altura do personagem e somando com o espaçamento vertical, se houver. Tá bom? Muito bem, então aqui a gente calculou o x e o y, e sabendo o x e o y e o sprite sheet, a gente consegue capturar uma determinada imagem. Então a gente chama lá o sprite sheet, ponto subsurface, tá? Então a gente chama lá subsurface, passo o x e o y, de onde eu quero capturar aquela imagem, e qual é a largura e a altura que será usada. Capturei aquela imagem, eu retorno essa imagem. Então, na hora que a gente chamar getImageById, nós vamos estar capturando uma imagem de acordo com essa subsurface. Vamos só fazer um teste? Então, nós vamos capturar aqui o nosso quarto tile. Tá? Então, para isso, nós vamos entrar aqui no Pintar Cenário. Vamos chamar o nosso getImageByGID. Vamos passar aquele sprite sheet que nós carregamos lá em cima. Vamos passar o quarto GID, né, que é o quarto tile, que a gente viu aqui, né? 0, 1, 2, 3, quarto. E não preciso passar nenhuma das outras informações, porque todas elas já são padronizadas para esse GID, tá? Para esse sprite sheet. Isso aqui vai retornar para mim uma imagem, e esse pintar cenário, só vou pegar essa imagem e mostrar na tela, só para a gente ver se está realmente funcionando. Então eu chamo lá o tela.função glitch, passo a imagem que eu vou mostrar na tela e o tamanho, a posição, que é 100 no pixel X e 100 no pixel Y. Muito bem, isso daqui vai colocar a imagem na tela. Esse pintar cenário ele está sendo acionado aqui embaixo, né, na parte de pintar tela. E nós vamos chamar aqui o pygame.display.update para efetivamente colocar a imagem na tela. Vamos ver. Salvou, testou. Pronto, está aqui o nosso bloquinho. Então, com isso, nós pintamos a imagem na tela e vamos agora para a nossa próxima videoaula, onde eu vou ensinar vocês a buscar as informações da matriz, pegar cada uma das informações da matriz e colocar um bloquinho na tela conforme as informações que estão aqui na matriz. Tá bom? Muito obrigado pela audiência, vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!